Perturbação espiritual. Após a morte. O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Nós sabemos hoje, com o Espiritismo, detalhes sobre a questão da reencarnação, como que a reencarnação ocorre, toda a preparação nas colônias espirituais, por aqueles trabalhadores especializados em promover a reencarnação. E também temos informações sobre como ocorre a desencarnação e aqueles momentos iniciais pós-separação da alma do corpo. Evidentemente que, como disse os Espíritos, Allan Kardec, na questão 165, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Por quê? Porque às vezes a pessoa até tem acesso à literatura espírita. A pessoa até estuda muito
e conhece muito sobre a literatura, mas a aplicação na vida prática dos ensinamentos dos espíritos não ocorre, porque por isso que os espíritos responderam que a consciência é pura, ou seja, nós temos que cumprir nossas obrigações, nós temos que exercer sobre nós mesmos todo um desejo sincero e constante de mudança moral dos procedimentos. Do contrário, nós estaremos sempre com a consciência culpada, sempre, de alguma forma, em estado de perturbação, exatamente pela questão da culpa. Nós temos que cumprir todas as obrigações, nós temos que criar todo um esforço para que haja, de fato, recursos de renovação no sentido moral, espiritual, intelectual, mas principalmente no sentido moral. Porque às vezes a pessoa até tem muita instrução intelectual, andou por diversas academias, diversas universidades, mas a conduta moral cria circunstâncias perturbadoras, inclusive de apego a coisas materiais, a posse efêmera de recursos, inclusive exageradamente desejados. Por exemplo, a questão de que às vezes a pessoa tem um monte de doutorado, mas quando ela vai gerir recursos públicos, recursos que não são delas, ela opta pela corrupção. Mas isso não é por ausência de progresso intelectual, pelo contrário. A pessoa simplória, sem instrução, dificilmente alçaria aquele cargo de gerência ou de diretoria de um determinado órgão, então, ou de uma empresa. Então é preciso que haja uma movimentação dos recursos morais, porque se conseguimos, concomitante com os recursos morais, também os recursos intelectuais, aí uma maravilha, porque a possibilidade de acertarmos será muito maior e a própria produção em benefício geral, do bem comum, será ampliada, porque nós iremos nos dedicar ao bem comum, nós iremos lutar pela divisão dos próprios conhecimentos, com a repartição, nós iremos compartilhar, nós iremos dividir esses recursos para o bem geral. Então é preciso que haja essa consciência, porque logo, logo nós estaremos saindo do corpo de carne. É uma ilusão imaginarmos que ficaremos aqui por longo tempo. Nós não sabemos o tempo. Não adianta plano de saúde, o melhor médico, a melhor academia de ginástica, a melhor alimentação. O nosso tempo já está programado para a desencarnação. Agora, como estaremos após nos desligarmos do corpo de carne? Porque quem fala, quem pensa, quem erra, quem está evoluindo é o espírito. E quem está se comprometendo também é o espírito, não é o corpo de carne. O corpo de carne é uma vestimenta material que deixaremos. Ora, mas o que irá suceder ao nosso destino? Como que vamos enfrentar aquela nova experiência após a separação do corpo de carne? Daí que Kardec se preocupou com isso, sobre essa questão da perturbação espiritual após a morte do corpo. Porque todos os espíritos falavam e continuam falando da perturbação que acontece, no sentido do que o espírito perde consciência, perde equilíbrio, perde rumo, fica sem chão, porque quebra todas as rotinas. As rotinas serão novas, serão diferentes. Não importa qual seja a profissão, vai mudar tudo,
O que se faz aqui não se pode fazer lá no mundo espiritual. Os mecanismos são outros. A própria medicina, o médico desencarnado, não vai poder aplicar a medicina que ele aplica aqui, porque é tudo diferente, os procedimentos são outros. Mas isso vale para todas as experiências profissionais e difícil. Aí entramos no estado de perturbação natural. Agora, esse estado de perturbação poderá durar muito tempo ou pouco tempo. Poderá ser uma longa perturbação ou uma curta perturbação. Dizem que o Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, também entrou nesse estado de perturbação. Mas dizem que esse estado de perturbação nele durou 3 minutos. 3 minutos depois, ele já estava trabalhando e lutando para ajudar, para socorrer as aflições, as enfermidades, como foi considerado, né, o médico dos pobres, aquele médico que, de fato, se dedicava a curar as enfermidades, a consolar as aflições dos pacientes, com dinheiro ou sem dinheiro. Não havia esse mercantilismo na prática da medicina dele. Logo que desencarnou, ele estava muito bem. A perturbação que aconteceu durou 3 minutos. Primeiro, que ele era espírita, já estudava sobre tudo isso. E segundo, a consciência pura, voltada para o bem do próximo. Então, a maravilha que nós possamos trabalhar o amai-vos uns aos outros, que nós possamos lutar pela nossa própria melhora, porque daqui a pouco nós vamos estar deixando o corpo. Pode ter um cofre cheio de dólar, pode ter uma conta bancária gorda. O nosso tempo já está programado. Quando a gente chega aqui, é a certidão de nascimento numa mão e certidão de óbito na outra. Poderemos até desencarnar antes, por suicídio, direto ou indireto, mas ninguém vai ficar aqui depois da hora, né? Tem aquela hora certa. Então, melhor que nós confiemos em Deus, confiemos em Jesus e não venhamos a temer a morte. Pelo contrário, temos que lutar pela vida, não a morte, só a vida. Nada de querer morrer antes da hora. Temos que viver a nossa vida nas expressões sagradas do eterno bem.